Boa noite, então, pessoal. Vamos dar início, então, ao nosso curso preparatório para a Polícia Militar, certo? O que a gente vai falar aqui? Na aula de hoje, é uma aula, né, está dentro das noções de direito constitucional. Vou mostrar aqui só para vocês se situarem. Tá? Então, dentro do direito constitucional, nós temos uma matéria que é do professor André, que é de direito administrativo, que é o capítulo que trata da administração pública, certo? Além disso, o que nós temos? Nós temos a Constituição Estadual, que também cobra o capítulo da administração pública. Então, é o momento de nós revisarmos a aula de hoje. Então, isso é o lado bom. Nós vamos ver essa matéria duas vezes. Um sobre o enfoque constitucional, outro sobre a Constituição Estadual. Certo? Então, mas é praticamente a mesma coisa, com alguns detalhezinhos diferentes. Então, vai ajudar muito em termos de memória. Tá? Então, antes de nós adentrarmos aqui ao direito constitucional propriamente dito, eu vou fazer algumas introduções, tá? Porque alguns estão iniciando e alguns já estão mais avançados. O professor vai fazer assim, ó, do mais baixo ao mais alto nível, durante a própria aula, tá bom? Então, não vou poupar aí os novos e também não vou poupar aqueles que já estão estudando, tá? A gente vai testar as duas coisas, mas todos vão chegar ao final no mesmo nível. Pelo menos assistindo, entendendo, né? A gente vai buscar isso, tá bom? Então, vamos lá. O que eu peço para vocês? Para acompanhar as aulas, vocês podem utilizar a apostila que está lá, né? Então, vocês têm a apostila com a lei seca, que são os artigos já separados, que é essa apostila aqui. E vocês têm o slide do professor também, que também eu vou trazer a legislação, né? Só marcadas as palavras-chave, que é um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa, tá? É importante que vocês tenham material escrito para vocês fazerem as anotações, certo? Isso ajuda muito em termos de memorização. Então, olha só. Antes de nós começarmos a falar sobre a administração pública e adentrar propriamente dito ali na Constituição Federal, nós precisamos fazer uma introdução na matéria, certo? Vamos lá. Tanto para aqueles que já estudaram, ou como aqueles que estão iniciando, a gente sempre tem que, né, pegar a parte básica e relembrar. A gente não pode descuidar de questões fáceis, tá? Geralmente, na hora da prova, a gente tem uma desatenção maior para questões mais fáceis. A gente tende a dar uma relaxada naquela questão mais fácil e perder a questão. Então, tem que ter um cuidado maior, tá? De não enxergar algum detalhe às vezes. Bom, o que nós vamos falar agora? Nós vamos falar sobre Estado, governo e administração pública. O nosso foco é chegar em administração pública e entender a administração pública, tá bom? Esse é o nosso objetivo da aula. Deixa eu apagar aqui. Então, vamos lá. O que é Estado? Primeira coisa que nós temos que entender. O que é Estado? Né? Então, dentro de noções aqui, ó, de direito constitucional, nosso objetivo hoje é estudar o capítulo que trata da administração pública, tá? Que vai do artigo 37 até o artigo 43 da Constituição Federal. Esse é o nosso objetivo de aula hoje, certo? Talvez não dê para ver todos, porque a gente vai ir com uma calma para todo mundo entender, e a gente vai complementar na próxima aula. Eu planejei 2 aulas. Geralmente eu dou em uma aula, mas quando que eu dou em uma aula? Quando eu já dei todo o direito administrativo antes. Tá? Porque essa é a minha última aula de direito administrativo. Essa é a minha aula 9 de direito administrativo. Quem estudou o DEAP comigo, essa é a minha aula 9. E para chegar nessa aula, tem toda uma bagagem antes. Só que no edital de vocês da PM, cai noções de administração pública, né? Cai noções de direito. Só que nós não vamos bobear e nós vamos gabaritar isso, tá bom? Então, vamos lá. Primeira informação importante. O que é Estado? O que é Estado? Quando que surge o Estado? Tá? Olha só, o Estado moderno que a gente conhece, né, a República Federativa do Brasil, nós vamos encontrar no artigo 1º da Constituição Federal. Então, o artigo 1º da Constituição Federal, ele fala lá que a República Federativa do Brasil é formado pela união indissolúvel de Estado, Distrito Federal e municípios, que se constitui num Estado democrático de direito e tem por fundamentos o chamado
sucediva a plu, tá? Que é o método mnemônico. A gente vai chegar ali, mas eu quero explicar outras coisas, tá? Olha só. Quando que surge esse Estado que a gente conhece? Um Estado de direito. Esse Estado de direito que a gente conhece, ele surge na Revolução Francesa. Lá na Revolução Francesa, nós tínhamos, antes da Revolução Francesa, os chamados Estados absolutistas. Vocês lembram disso? Quando a gente estuda lá no colégio, os Estados absolutistas, dos monarcas, dos reis, né? O que nós tínhamos lá? O rei como um absoluto, né? Tudo que ele mandava e fazia era lei, certo? E aí nós temos, né, durante ali a Revolução Francesa, a burguesia acumulando capital. E a burguesia vai acumulando capital a ponto de combater aquele poder que era soberano. E surge, então, uma quebra de poder, uma ruptura, que é a chamada Revolução Francesa. Nós temos vários iluministas, vários pensadores da época, né? E um dos grandes pensadores é o chamado Montesquieu, né? Que ele traz a repartição dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, que é importantíssimo para nós. Certo? Então, o que nós temos lá na Revolução Francesa? Nós passamos a ter um Estado de direito. Isso é importante. A nossa Constituição, no artigo 1º, ele fala Estado democrático de direito. E eu preciso entender essa palavra. Por que o nosso Estado é de direito? Porque é um Estado que elabora suas próprias leis. Mas o mais importante, e que surge lá na Revolução Francesa, é que o Estado passa a respeitar a sua própria lei. Lá na Revolução Francesa surge o direito administrativo. Surgem as leis que vão reger o próprio Estado. Por exemplo, leis importantes, né? Agora trazendo para o Estado moderno, vocês, servidores públicos, futuros servidores públicos, né? Especificamente aqui, policiais militares, que é outra categoria à parte, mas vão fazer parte desse Estado de direito, certo? E as leis que vão reger são do direito administrativo, tá? Mas vejam bem, antes da Revolução Francesa, o Estado não respeitava suas próprias leis. O cidadão respeitava, senão ele ia para a guilhotina. Agora, o próprio Estado não respeitava suas leis. E hoje o Estado respeita a lei? Claro que sim, né? Não pode haver o chamado abuso de direito. Então o Estado vai respeitar as suas próprias leis. E essas leis que nós vamos estudar. Nós vamos estudar o direito penal, o direito processual penal, o direito constitucional e as suas grandes garantias constitucionais. Isso é muito importante, vai cair na prova, né? Os chamados remédios constitucionais. E dentro do capítulo da administração pública, as regras que seguem a administração pública. Beleza? Ok. Então, o Estado de Direito é aquele Estado, então, que passou a elaborar as suas leis, mas principalmente respeitar a sua própria lei. Certo? Em contrapartida, nós pegamos hoje em alguns países que não respeitam a sua própria lei, né, onde o cidadão é subjugado. Né, o Estado está acima das leis e faz e acontece. Certo? Não é um Estado de Direito. O Estado de Direito é um Estado que tem um ordenamento e esse ordenamento é respeitado. Professor, o que é o ordenamento jurídico? O ordenamento jurídico é a nossa pirâmide do Kelsen. Famosa pirâmide do Kelsen. A nossa lei maior que rege o Estado é a Constituição Federal, de 1988. Só que essa Constituição, ela passou por alterações. E a gente dá um nome para as alterações do texto. A gente chama de emendas à Constituição. Certo? Que está lá no artigo 5º, parágrafo 3º. Como é que eu altero a Constituição? Tá? Eu preciso de votação nas duas casas, por 2 turnos, por 3/5 dos votos. Já vou explicar o que é isso. Tá? Além disso, o que nós temos no topo aqui, ó, dessa pirâmide? Nós temos os chamados Tratados Internacionais de Direitos Humanos. São todos eles? Todos os tratados de direitos humanos? Não, somente aqueles aprovados como? Conforme o artigo 5º, parágrafo 3º. 2 turnos nas duas casas por 3/5 dos votos.
Aí eu tenho um tratado equiparado a uma emenda à Constituição. Os demais tratados de direitos humanos estão abaixo da Constituição. Nós temos aqui, ó, os demais tratados internacionais de direitos humanos que não foram aprovados nesse quórum. Eles são chamados de infraconstitucional ou também chamados de supralegal. Por que eles são supralegal? Porque eles estão acima das leis. Certo? Então, nós temos a Constituição no topo, os tratados internacionais que não foram aprovados naquele quórum de votação, e nós temos as demais leis. Quando eu falo em leis aqui, nós temos todas as espécies normativas. Lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, resoluções, tá? Estão lá no artigo 59 da Constituição. Eu não quero aprofundar muito, porque a gente vai chegar um momento para explicar isso aqui melhor. Abaixo das leis, nós temos os chamados decretos, que são os atos normativos secundários. Tá? Então, nós temos aqui os chamados atos normativos secundários. As leis são atos normativos primários. Ok? Por que primários? Porque vem da própria Constituição. Todos os institutos normativos que vêm da própria Constituição, eu chamo de ato normativo primário. Os demais são atos normativos secundários, até chegar no chamado ato administrativo. Tá? Por exemplo, a nomeação de vocês. A nomeação de vocês está na pirâmide do Kelsen como um ato administrativo. Certo? Beleza? Mas eu vou explicar melhor isso. Então, vejam bem. O Estado, pessoal, ele é o quê? Uma organização onde eu tenho um território, eu tenho um elemento humano nesse território e eu tenho uma coordenação sobre esse território. O que nós vamos chamar isso? A chamada República Federativa do Brasil. Esse é o nosso Estado. O Estado brasileiro é a chamada República Federativa do Brasil. Tá? Então, o que nós temos aqui como Estado? Nós vamos usar o conceito aqui do Eli Lopes Merez, que é o mais famoso de Estado. Olha o que ele diz. O Estado, do ponto de vista sociológico, o Estado é uma corporação territorial dotada de um poder de mando originário. Então, nós temos um território, onde nesse território nós temos um poder de mando. Certo? Vocês conseguem ver as fronteiras brasileiras? Ok. Olha só. Sob um aspecto político, o que é Estado? É a comunidade de homens fixadas num território com poder superior de ação nesse território. Tá? E aí vão surgir os chamados elementos desse Estado. Tá? Olha só, e sob o prisma constitucional, sob o prisma da Constituição, é uma pessoa jurídica soberana. Então, aqui surge uma informação importante. A República Federativa do Brasil é uma pessoa jurídica de direito público e ela é soberana. Pessoal, se o Estado brasileiro é uma pessoa jurídica, significa que nós individualmente somos pessoas físicas, mas a união de todas as pessoas físicas nesse território forma uma pessoa jurídica independente de nós. E essa pessoa jurídica é sujeita de direitos e obrigações. Então, ela tem direitos e ela tem obrigações. Vamos lá, vamos botar no dia a dia nosso aí. Uma viatura da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina passa o sinal vermelho e essa viatura causa uma grande colisão e pessoas vêm a óbito. O Estado tem uma obrigação, nesse caso o Estado de Santa Catarina? O que vocês acham? Sim, depois ainda vai caber uma ação regressiva contra o seu agente. Beleza? Então, um sujeito de obrigações. O Estado, a República, é um sujeito de obrigações. Eu peguei em âmbito de um dos entes, que é o Estado. Mas poderia fazer com
uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, que seria de competência da União. Poderia ser a viatura da Guarda Municipal, seria competência do município. Certo? Agora, também tem direitos. Certo? Esse ente federativo tem direitos. Por exemplo, ele tem o direito de desapropriar um imóvel para fins de, por exemplo, utilidade pública. Né? Nós vemos, por exemplo, quando tem as grandes obras, o Estado vai lá, desapropria propriedades particulares, indeniza os proprietários e, com isso, ele constrói uma determinada situação. Exemplo, o acesso à BR-282 nosso aqui, tiveram várias desapropriações nas áreas laterais. Para quê? Para que o Estado pudesse fazer uma obra que atendesse a coletividade. Isso é um direito. Mas um direito que mexe com a gente, por exemplo, vocês vão ter esse direito, para o Estado vai ser um direito, para nós é uma obrigação. Né? Vocês vão ter o contra-cheque de vocês lá e vai vir descontadinho lá todo mês. O que vai vir descontado? Vai vir descontado imposto de renda e vai vir descontado a previdência. Né? Por quê? Porque é um direito do Estado cobrar isso. Certo? E para nós é uma obrigação. Então, o Estado, a República Federativa do Brasil, é uma pessoa jurídica. Vocês conseguem visualizar isso? Se é uma pessoa jurídica, é alguém independente de todos nós juntos. Tá? Então, vamos embora. Feito esse conceito, o que nós precisamos saber? O Código Civil também traz noções sobre esse Estado. O que o Código Civil diz? Ó, o Código Civil caracteriza o Estado como uma pessoa jurídica de direito público interno e, portanto, um ente personalizado. Se é uma pessoa jurídica, é um ente personalizado. Exemplo. Existe o TEMES? Existe o TEMES? Ou é uma criação jurídica? Uma criação jurídica. A gente tem um espaço aqui, que é uma sala alugada, mas o que nós temos? Isso é uma criação jurídica. Existe um contrato social que é protocolado num órgão do Estado, que é a junta comercial, e nasce ficticiamente, né, uma pessoa. Que pessoa? Uma pessoa jurídica. A mesma coisa é o Estado. Nós temos uma base territorial, nós temos aqui uma lei maior, né, que rege esse Estado. É uma ficção jurídica. Tá bom? Vamos lá, então. Ó. Então, por isso que o Código Civil diz que o Estado é um ente com personalidade. Beleza? Vamos lá, então. E aí nós temos o grande artigo 1º que cai na prova de vocês. O artigo 1º da Constituição Federal diz assim, ó, né, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel de estados e municípios e o Distrito Federal e constitui-se num Estado democrático de direito. E aí nós chegamos à segunda informação importante para a nossa prova. Quais são os entes federativos? Quantos entes federativos nós temos? Nós temos 4 entes federativos. Então, nós temos aqui uma chamada federação. Já vou explicar isso aqui. Tá? Dentro dessa federação, nós temos 4 entes federados. É uma repartição de competências. Certo? E essas repartições de competências estão na Constituição. Vamos lá. Quem é o primeiro ente que nós temos? Nós temos a União. Certo? O segundo ente que nós temos, fica lá em Brasília, nós temos o Distrito Federal. Próximo ente que nós temos os estados. Exemplo, Santa Catarina. E nós temos os municípios. Beleza? Nós temos os municípios. Nós temos, então, os 4 entes federativos. Onde estão as competências dos entes federativos? Onde estão? Vamos lá, tem que saber memorizar. Onde estão as competências? Claro que não cai para vocês, né? As competências estão lá no artigo 21, 22, 23, 24 até o 30 da Constituição. Lá estão as competências dos entes federativos. Tá? Dependendo do concurso, tem que memorizar todas. Tá? Não é o caso para vocês. DEAP, sim. Tá? Olha só. Então, competência dos entes federativos, nós temos, então, 4 entes federativos que formam essa, né, federação. Certo? Vamos lá, então. O que mais que diz ali? Ó, cuidem, porque o artigo 1º, ó, ele fala República Federativa e fala formada pela união indissolúvel. Ele não traz a União como um ente federativo. Está subentendido ali. Né? Ele fala da união indissolúvel, mas esqueceu de colocar a união. Né? Tá? Mas é isso aí. Tá? E constitui-se num Estado democrático de direito. De direito nós entendemos, certo? Que é um Estado que respeita seu ordenamento jurídico. Ele tem um ordenamento jurídico e ele também respeita.
E o que é um Estado democrático? O que significa o democrático aqui? Né? A resposta está no parágrafo 1º, no parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que exerce diretamente ou através dos seus representantes. Tá? Então, de quem é o poder desse Estado aqui? Do povo. E isso implica muita coisa. Se o poder é do Estado, aliás, o poder é do povo, olha só, aqui entra uma grande repartição do direito. E se vocês começarem a entender isso, vocês vão muito além para muitas questões de prova. Muita coisa só com essa noção básica a gente já acerta. Exemplo, dentro do direito, o direito é uma ciência que organiza a vida em sociedade. Certo? Através de normas e regras. Tá? A moral também organiza a sociedade. A diferença, né, que o direito, né, nós temos regras, nós temos normas escritas. Beleza. Dentro do direito, nós temos dois grandes ramos do direito. Quais são os dois grandes ramos do direito? Vamos lá. Direito privado e o direito público. Aqui começa a acertar questões de prova. Aqui, se eu começo a entender essa lógica, eu começo a acertar questões de prova. Independente do grau de dificuldade que seja a questão. Só pegando a lógica. Olha só. Qual a característica das relações de direito público? São relações de igualdade ou de desigualdade? Desigualdade. Direito público é assim. Quem está acima e quem está abaixo? Logicamente, o Estado está acima e nós abaixo. Tá? Então, nos ramos de direito público, há uma desigualdade na relação jurídica. Quem vai fazer a prova do DEAP, a FEPESE diz que há uma relação de verticalidade entre Estado e administrados. Essa é uma questão recorrente da prova da FEPESE, por exemplo. Tá? Olha só. Então, o Estado está acima e os administrados estão abaixo. No direito privado, há uma relação de igualdade entre as partes. Que ramos de direito eu tenho no direito público? Vamos lá. Que ramos do direito eu encontro aqui? São aqueles que caem na prova de vocês. Certo? Constitucional, administrativo, penal, processo penal. Depois, lá, quando vocês forem militares, direito penal militar, direito processual militar, direito tributário. Por que são de direito público? Porque o Estado está acima de nós. Vamos pegar o direito tributário. Deixa de pagar tributo para ver o que acontece. Ou pratica um crime, o que acontece? Eu sou privado da minha liberdade. E quem vai privar eu da minha liberdade? O Estado. Então, há uma relação de igualdade entre eu e o Estado? Negativo. E por que não há essa relação de igualdade aqui? O que tem aqui no meio? Entre eu e a administração pública e o Estado? Tem o interesse público. Isso faz toda a diferença. Quando eu tenho um interesse público, que é o interesse da coletividade, eu tenho os ramos de direito público. Então, por que eu privo alguém da liberdade e coloco lá dentro do sistema prisional? Para manter o controle daquela sociedade. Porque o Estado entendeu que determinado fato social tem que ser punido de tal maneira. Cada Estado, né, normatiza da sua maneira. Existem os tratados internacionais que tentam dar uma equilibrada. Né? Por exemplo, o Tratado de São José da Costa Rica. É possível a prisão do depositário infiel? Não, não é possível a prisão por dívida. Né? Mas ainda está no texto constitucional escrito isso? Sim, está previsto lá no texto constitucional. Só houve uma chamada mutação. Houve uma mudança da interpretação pelo STF, mas o texto continua ainda original. Certo? E o Tratado de São José da Costa Rica alterou isso. Tá? Então, hoje um delegado de polícia pode prender alguém por dívida? Não, não pode. Mas ele pode prender alguém que não pagar a pensão alimentícia. Tá? Porque há também a previsão lá no texto constitucional. Vocês vão estudar com a Proficari. Importante entender isso aqui. Ó. No direito público, há desigualdade na relação jurídica. Por que há essa desigualdade? Por causa do interesse público.
E o que o Estado tem de bom que nós não temos? Que é o que vocês terão como servidores militares. Vocês e nós temos as chamadas prerrogativas. Isso é muito importante. O Estado tem prerrogativas, tem poderes especiais que um cidadão comum não tem. Exemplo, o Estado pode desapropriar o meu imóvel. A propriedade é um direito individual do artigo 5º, mas não é pleno, porque tem a função social da propriedade. Certo? Beleza. Então, os ramos de direito público há essa desigualdade, os de direito privado não. Certo? Vamos lá, então. Continuando. Eli Lopes Meirelles diz o seguinte, ó. O Estado é aquele que juridicamente é organizado e obediente às suas próprias leis, ou seja, ao mesmo tempo que o Estado cria sua lei, ele se sujeita a ela. Isso vem da Revolução Francesa. Essa é a grande característica do Estado de Direito. Ele normatiza, mas ele também respeita. Trazendo para vocês são policiais militares, mas tem que cumprir a lei? Sim. Né? Por exemplo, uma coisa bem simples, bem básica para um policial militar. O policial militar pode faltar com a verdade? Não, né? Constitui-se uma transgressão militar. Né? Tá? A primeira transgressão do regulamento é faltar com a verdade. Tá? Então, vejam a importância do Estado respeitar as suas próprias leis. Então, o policial militar, que é alguém investido das funções do Estado, com as prerrogativas do Estado, não pode, né, faltar com a verdade. Tá? Então, vamos lá. Continuando, então. Quais são os elementos que constituem esse Estado? São 3 elementos, tá? Pessoal, ainda, só para vocês saberem, não temos questões de prova aqui. O professor está preparando vocês para as questões de prova. E nós vamos chegar no momento que a gente vai para a questão de prova. Mas a gente fazendo essa base vai ficar mais fácil, tá? Quais são os elementos desse Estado aqui, ó? Primeiro elemento desse Estado é o seu povo. Segundo elemento desse Estado é o seu território. Isso está incluído o meu subsolo e o meu espaço aéreo. Se um avião adentrar no nosso espaço aéreo, decola um avião de Santa Maria ou um lá de Manaus e já intercepta. Certo? A mesma coisa com a Marinha. Alguém entrou, né, na área do oceano brasileiro e já sai alguém, né, sai uma embarcação da Marinha para interceptar. Certo? Isso acontece também no nosso território, se, por exemplo, né, uma fração de militares entrarem lá pelas Farc da Colômbia e ingressarem no território militar, no território brasileiro através da Amazônia. Obviamente, as Forças Armadas irão intervir. Certo? Por quê? Porque dentro desse território aqui, nós somos soberanos. Nós temos aqui a nossa soberania, nós somos independentes internacionalmente. Aqui dentro, somos nós que organizamos isso. Certo? E o terceiro grande elemento aqui é o governo. Porque não adiantaria eu ter um monte de gente nesse território e não ser organizado. Né? Então tem que ter alguém coordenando tudo isso, que é o governo. Certo? Então os 3 elementos é o seu povo, o seu território e o seu governo. Né? Nós temos o governo aqui da União, né, lá em Brasília, e nós temos aqui, né, a capital do estado, que é Florianópolis, e, por exemplo, o município aqui de Chapecó. Certo? Vamos lá, então. Dentro dos elementos do Estado, o povo é o componente humano. Beleza. Quem é o povo? Vamos lá. Quem é o povo? O povo é aquele que tem um vínculo político, jurídico, com esse Estado. Aí é o cidadão. Nós vamos matar todos os conceitos. O professor que não forte é conceitos, tá? Vamos lá, vamos pegar todos. Primeiro conceito importante para vocês entenderem. Quem é o povo? O povo é o elemento humano que tem um vínculo jurídico com esse Estado. O que a gente estuda lá no direito constitucional? Vínculo jurídico político com o Estado. Artigo 12 da Constituição Federal. O que está escrito lá? Direito à nacionalidade. Perfeito. Então, o estudo da nacionalidade é importantíssimo, porque o vínculo do povo com esse território é a nacionalidade. O que é um brasileiro nato? O que é um brasileiro naturalizado? Está lá no artigo 12, são as hipóteses que vocês vão aprender com a Prof. Karen.
de naturalização, certo? Beleza, então, o povo é o elemento que tem um vínculo. E a população brasileira? A população é um conceito mais amplo. A população, eu já incluo os apátridas, eu já incluo aqueles que têm os estrangeiros, tá? Por exemplo, aí nós temos muitos estrangeiros no país, isso é a população brasileira. Mas o povo é aquele que tem um vínculo com esse Estado. E o cidadão, que é outro conceito, né? O cidadão é aquele que tem capacidade eleitoral ativa. Outro artigo importante para a prova de vocês, que é o artigo 15 lá, né? O 14 e o 15, que trata dos direitos políticos. Então, quem é o cidadão? É o que tem direito a voto. É aquele que tem capacidade eleitoral ativa, ou seja, ele tem o cartãozinho lá de título de eleitor. Beleza. Agora, quem não é povo? Quem não é cidadão? Quem não é cidadão? Estão lá no artigo 14, parágrafo 2º da Constituição. Esse vocês têm que saber na ponta da língua. Os estrangeiros, são 2. Matou um. Qual é o outro? Os conscritos. Quem são os conscritos? Os militares em serviço militar obrigatório. Tá? Então, esses 2 não são cidadãos, mas são povo. São brasileiros? O estrangeiro não é brasileiro, né? Mas o conscrito é, tá? Ok. Agora, o que vocês têm que saber também? Artigo 5º lá que a Proficária vai cobrar de vocês. Quem que pode propor uma ação popular? Que é um remédio constitucional. Qualquer cidadão. Ok. Então, qualquer cidadão. Agora, olha a pergunta contrassenso. Se é qualquer cidadão, o estrangeiro pode fazer uma ação popular? Não, acabei de dizer que o estrangeiro não pode ser, né, ter direito a voto. O conscrito pode propor uma ação popular? Não, porque ele não tem direito a voto. Entenderam? É assim que vocês vão ser cobrados. Tá? Então, essa seria uma questão mais avançada dentro disso que a gente começou agora. Tá? Então, a gente vai... Claro que eu estou falando de forma abstrata, tem gente que nem leu esse artigo ainda, boiou, mas vai chegar o momento. Tá? Não vai ser comigo, mas vai ser com a Proficária. Tá? Comigo nós vamos direto para a construção daqui um pouquinho, que é o que vale a pena para o nosso estudo. Tá? Então, pessoal, a gente termina esse bloco e a gente já vai iniciar o próximo bloco.